Oi, Ruth. Oi, Denise, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Estamos chegando quase que ao meio-dia. Isso. Não, eu falo isso porque às vezes as pessoas vão nos assistir ou à tarde, ou à noite, ou no dia seguinte. É, Aí a gente está é. no bom dia, mas pode ser também boa tarde, ou pode ser também Pode boa ser qualquer hora, a hora que eles Isso, forem assistir. isso aí. Simplesmente a gente diz a hora que está gravando. Terem certeza que não vamos gravar na hora do Shabat. Não, isso a gente não faz. Então, E aí, Ruth, a gente está. Nosso último encontro foi. Hoje é sexta, segunda-feira, é segunda. Foi segunda? terça. Terça. E Terça. foi depois da votação? Sim, são várias votações. Tinha sido, havia no nosso último encontro, ainda, porque foi na outra semana. Hum. Estava programado, quando eu falei, foi antes A gente fez no do domingo, Ruth. discurso do É, Herzog para todos os canais de televisão, transmissão direta, porque era um domingo e na segunda-feira isso. ia ser realizada uma pré-votação de leis muito importantes. E então ele exatamente escolheu de falar no domingo para ver se conseguiria impressionar como se diz, chegar ou Sensibilizar. transmitir Ele queria sensibilizar. mas ele queria chegar a um ponto de que é de hoje para amanhã. Amanhã vocês vão sentar, agora é de noite, domingo à noite, amanhã de manhã vocês vão sentar na comissão de legislação e de constituição da Knesset e vão debater e já vão trazer leis para votar antes da primeira votação no plenário, tenha o que eles chamam a eleição primária, que é antes de chegar ao plenário, de leis muito importantes, quer dizer, importantes no sentido não do benefício que elas vão trazer, é do prejuízo que elas vão causar. Então, o que ele queria era tentar prever, chamá-los para sentar e conversar, debater, não fazer a reforma, que todo mundo é unânime em dizer que existem reformas que são necessárias. Agora, reformas judiciais, todo mundo que entende do assunto, todos os que estão ligados a essa profissão, dizem que não são coisas que você pode discutir um dia, 2 dias, e resolver, e levar a votação no plenário, e acabou. Diz que leis, principalmente leis, que vão ser consideradas depois leis básicas, ou modificações de leis já existentes, ou cancelamento, anulação de leis que já são existentes, não pode ser feito como blitz, que em uma semana você discute 3, 4 dias na Comissão de Constituição e de Direito da Câmara dos Deputados e depois você leva ao plenário, porque diz que todas essas leis são leis que podem, nem todas, mas tem leis que podem prejudicar muito justamente a população mais frágil, a população que precisa de ajuda do Supremo Tribunal para poder chegar a usufruir dos direitos que estão sendo revogados. Essas coisas nunca foi feito nos 75 anos de existência do país, em uma semana, 2 semanas. Isso pode levar anos. Então,
mesmo que hoje essa parte da população, que é considerada mais da metade, que está contra essa reforma, eles também estão dispostos a sentar, passar, deixar essa pressão que as manifestações estão fazendo e não pode se obter de que eles estão pressionando e que essa pressão tem fundamentos, porque se numa manhã em que a Knesset deve votar uma lei, tem mais de 100.000 pessoas que saíram do trabalho, deixaram o trabalho e vieram fazer manifestação contra essa votação, que isso não tenha influência no que está acontecendo dentro do parlamento. Então, o que o Herzl queria, vamos tomar as leis mais pesadas, mais sérias, vamos paralisar a legislação, vamos parar esses debates e vamos sentar e discutir cada parágrafo. Quanto tempo levar? Mais 2 semanas, mais 1 mês, mais 2 meses, mas em concordância. Nós não somos obrigados, todos os que estão participando das discussões, são só os deputados, né, porque isso está dentro do parlamento, que tem que decidir. Diz que leis dessa natureza têm que ter uma concordância ampla. Quem vai votar são apenas os deputados, mas quem vai dar apoio ou vai ser contrário é todo o povo que votou nesses deputados para eles os representarem. Agora, quando você sente uma grande parte da população que é considerada mais do que a metade da população, sente que está sendo prejudicada com essa reforma, eles têm o direito, por lei, de se manifestar. E o governo, com essa coalizão, se fosse, digamos, um governo que tivesse uma coalizão ampla, que tivesse uma gama grande de partidos diferentes que fizessem parte da coalizão, então cada grupo se sente representado. Agora, num governo como esse, que é uma coisa original, a primeira vez na história de Israel, que um governo só tem, além do Likud, partidos religiosos, todos os outros partidos, todas as outras linhas políticas, sociais e estratégicas estão de fora. Isso não dá a eles, do ponto de vista democrático, o direito de aprovar essas leis. Porque é preciso pensar que, no regime democrático, quem manda não é a maioria. A maioria legisla, a maioria leva à votação. Agora, a maioria que está legislando tem que proteger a minoria, porque se não tiver um sistema judiciário que dê proteção à minoria, não existe democracia, é ditadura. Sim. De modo que é uma coisa espantosa a quantidade de pessoas muito eminentes na vida pública de Israel, que nunca estiveram afiliados a nenhum partido e exerceram todas as funções, como que eles têm escrito artigos e publicado trabalhos, como, digamos, o Rav
ele já foi, inclusive, ministro da Educação. Ele não tem nenhuma identificação política, nem com os partidos religiosos, e nem com os partidos não religiosos, e nem com o Likud. Ele escreve de uma forma que ele diz: eu não posso me calar, eu não posso me dar ao direito de calar diante da agressão que esse atual governo está fazendo contra os direitos democráticos do cidadão. Uma pessoa como Eliakim Rubinstein, ele é um jurista famoso, não só em Israel, como internacionalmente. Ele é convidado para participar de julgamentos internacionais, etc. E é também um homem religioso, além de tudo. Durante 15 anos, ele foi, uma parte desses 15 anos, secretário do governo, e nem sempre a maioria da cadência dele foi exatamente com Netanyahu, e a outra cadência dele foi como conselheiro jurídico do governo. Como que um homem desse não sabe, não entende que reforma é essa que estão fazendo? Qual é o significado de fazer leis que elas têm uma única intenção, é salvar duas pessoas de julgamento, tanto o primeiro-ministro quanto um que já foi ministro várias vezes e que já esteve preso e foi novamente condenado. Então, essas duas leis, por exemplo, eles não quiseram, nessa conversa com o presidente e os demais representantes, tanto da oposição quanto da coalizão, eles não quiseram adiar essa votação. Essa votação eles querem fazer já, até segunda-feira agora. Isso quer dizer o quê? Que você não está vendo o bem do país, você está vendo o bem pessoal. Depois tem o problema de que ele mesmo, como jurista, explica: eu nunca vi pegar lei básica de um país, que é uma lei que tem que substituir uma Constituição que não existe em Israel. Então, não são leis que você pode discutir em uma semana, 2 semanas, e na terceira semana levar a plenário. Porque tem que haver assim, uma concordância ampla. Você não pode fazer uma lei que permita ao plenário da Knesset de impedir a ação do Supremo Tribunal em cancelar uma lei quando o debate no Supremo Tribunal chega à conclusão que essa lei ela é prejudicial aos direitos humanos, aos direitos do cidadão. Isso é permitido fazer, mas com um número grande de deputados que vote a favor. Não, eles não querem. Eles querem apenas com os 61 votos que eles têm garantidos na Knesset. Quer dizer que existem 3 poderes que caracterizam o regime democrático. O judicial, o legislativo, que é o parlamento, e o executivo, que é o governo. Agora, essas 3 partes têm que trabalhar em comum acordo. Quando o legislativo e o executivo têm uma força tal que tire todo o poder do Supremo Tribunal, não existe democracia. Tem que haver uma independência entre os poderes. Entre os poderes. Agora, quando 2 poderes
o legislativo e o executivo, eles não têm nenhum tipo de freios, quer dizer, não tem nada, nenhuma ação judicial que possa impedir que eles legislem leis que vão prejudiciar tremendamente não só o sistema governamental, que de parlamentarismo democrático passe a ser uma ditadura, e também a falta de possibilidade das pessoas que são, dos cidadãos que são prejudicados por essa dor sanudo, como é que se diz? Aqui se diz por esse atropelamento. Eles não têm direito de apelar para o Supremo Tribunal, porque o Supremo Tribunal perdeu todos os direitos, perdeu toda a força, todo o poder. Então, é uma situação muito difícil. Ele mesmo, esse Piron, que eu falei antes, que ele é rabino e foi ministro da Educação há alguns anos, e é um homem, não tem nenhuma atividade política. Ele escreveu que ele ainda não conseguiu despertar para essa realidade, que absolutamente é impossível. Essa semana, na quinta-feira, saiu no jornal uma carta escrita por juristas, professores de direito, todo mundo que está ligado a essa matéria, do Canadá, 60, com os nomes deles, uma página, os nomes e o que cada um diz a respeito do que está acontecendo, pedindo ao governo de Israel que pare com essa corrida de reforma, pare, pense, debata, faça aquilo que é preciso fazer, desfaça aquilo que não tem que ser necessário fazer, e que pode levar 2 anos, 3 anos, e não vai acontecer absolutamente nada. A única urgência que tem nisso é salvar a pele de 2 pessoas, do Deri e do Netanyahu. De modo que problemas de segurança, muitos outros, que eu até esqueço os nomes estrangeiros, gente de fora, que dizem em que país do mundo democrático existem 2 ministros no mesmo ministério? Estranho mesmo, eu sempre achei isso muito estranho. Não, diz que isso não existe. É a primeira e única vez que alguém vê Mas um o sistema Netanyahu, democrático. no antigo, quando ele era primeiro-ministro, ele também não acumulou ministérios? Não acumulou, seria substituto. Agora, aqui é diferente, são 2 que estão atuando juntos, e é uma coisa que é sabida que vai ter embate, e já aconteceu essa semana, uma coisa muito, muito, muito grave. Existe na região de Benjamim de Israel, dividido geograficamente, de acordo com o nome das tribos, das 12 tribos de Israel. E tem a área de Benjamim, que é nos territórios ocupados, e lá tem colônias, e um determinado grupo desses fanáticos, eles têm propriedade sobre uma terra, uma quantidade de terra. Agora, o que não tinha sido aprovado ainda era o destino que seria dado àquelas terras. Se naquelas terras ia se construir moradias, se ali ia ser a ação, deveria ser
ser, digamos, campos agrícolas. Agora, o que de agricultura, o que é apropriado para a região por causa de problema de tipo de solo, quantidade de água, todas essas coisas você não pode fazer da tua cabeça, para isso tem o governo. Agora, como esse local está realizado em território ocupado por Israel, que até hoje ainda não foi estabelecido no futuro próximo ou longínquo, qual vai ser a posição de Israel com relação aos resultados, se nós vamos chegar a um acordo com os palestinos e vamos ter que devolver aos palestinos aqueles territórios para eles constituírem o Estado palestino. Ninguém sabe até hoje o que vai acontecer. Então, eles resolveram fazer uma plantação, um plantio. Tinham mais de 1.000 árvores. E houve um apelo de uma organização de direitos humanos para o Supremo Tribunal, alguns anos atrás, não é agora, antes de começar tudo isso, dizendo que resolvam qual é o destino, porque, enquanto isso, foram plantadas 1.000 árvores. E o Supremo Tribunal decidiu que ninguém tinha o direito de plantar árvore nenhuma ali, porque não tem nenhuma decisão, que não é o Supremo Tribunal que vai decidir o que tem que fazer ali, o Ministério da Defesa e a administração civil das regiões ocupadas. O Supremo Tribunal não vai resolver o que eles vão fazer, só vai ver o que é legal e o que é ilegal. O que é ilegal, que tem que retirar as construções e que tem que retirar as árvores. E isso está levando alguns anos, até que agora chegou o dia que o ministro da Defesa atual, o Gallant, mandou destruir tudo. Foi essa semana. Olha, você não faz ideia do que aconteceu. Mulheres, crianças de colo, as mulheres com as crianças no colo, paradas diante daqueles tratores gigantescos que são árvores enormes, entendeu? E no meio de tudo isso, uma deputada, que o marido dela é um dos donos da parte da terra, ela se postou também diante de um daqueles gigantescos trailers. E ela, como deputada, como deputada, ela tem direito de ficar lá. Então, vieram os oficiais, que quem cuida disso não é o exército normal, nem é a polícia normal, é esse departamento que é polícia de fronteira, porque não é Estado de Israel. E vem para ela o oficial e diz: nós pedimos a você que se retire do lugar, porque essa máquina tem que passar aí e trabalhar. Eu não saio. Aí ele vem novamente e pergunta: você se recusa a sair daqui? Ela disse sim. Então, surgiram 4 soldados, fizeram assim um círculo em volta dela, sem encostar nela, porque ela era uma pessoa magra, pequena, e eles grandes, assim, e ela no meio. E agora nós vamos caminhando, e você vai caminhando conosco. Você não sai, nós tiramos você de uma forma mais delicada. Não, ela conseguiu sair por baixo dos braços deles, porque eles eram grandes, ela era pequena. Depois, ela foi se queixar que isso foi abuso sexual. Nossa. Além de não respeitar as imunidades parlamentares dela, que era abuso sexual. Eles têm ordem
de retirar todo mundo. Eles não, os soldados, os oficiais que estão lá, eles não têm direito de discutir ou de modificar. Eles são militares. Eles recebem uma ordem que já veio do ministro da Defesa, que passou para o chefe do Estado-Maior, que passou para o comandante daquela área. E aquele comandante daquela área dá as instruções. Você faz isso, você faz isso. O soldado não pode reclamar. Ele não pode discutir com ela, com uma deputada. Ele pode discutir com uma deputada. Ele tem que fazer. Aí você precisa ver aquela confusão, aquelas mulheres com criança de colo correndo no meio daquela confusão, terra, árvore caindo. Olha, eu olho para isso, você precisa ver os jornais, os comentários, mesmo as pessoas que são adeptas do Likud e que veem um espetáculo desse, não pode ficar indiferente. Porque o que eles pretendem fazer desse país? O que eles pretendem, quer dizer, no mundo todo se comenta aonde existe um ministério, como o Ministério da Defesa, que tem dois ministros. Um de oposição um ao outro, né? O problema é o seguinte, que pode ser que em outro ministério, digamos, da saúde, você possa dividir trabalho. Agora, o Ministério da Defesa, ele é que é o responsável pela ordem e pela segurança dos territórios ocupados. Então, você não pode separar isso, dizer que a administração civil vai ser responsável pelas colônias. Agora, quem é que trabalha lá? Quem é que faz a segurança? Não são civis, são soldados. Então, um civil vai comandar uma ação militar dentro de uma área que é comandada pelo serviço militar? É muito confuso isso, Ruth, muito confuso. Isso é impraticável. Aí o que acontece? Que esse ministro, para você ver como as coisas acontecem, esse ministro que quer receber o poder de governar a parte civil desses territórios, ele é simplesmente o ministro da Fazenda. Além dele querer ser ministro no Ministério da Defesa, ele sozinho é ministro da Fazenda. Agora, o Ministério da Fazenda tem que discutir o orçamento dos anos 23 e 24. Então, o que está acontecendo já? A politização, inclusive, das decisões do orçamento, que é feito por técnicos, são funcionários graduados, economistas, eles é que fazem todos os cálculos, as contas, etc, etc. Agora, o que vai fazer o ministro, que ele que faz, ele que resolve qual é o caminho, quais são as determinações do ministério dele, ele vai dizer, agora, o orçamento do Exército, isso que eles estão pedindo, nós não vamos dar. Agora imagina o que vai acontecer. Aí agora os outros do Degla Torá, que são também do mesmo ramo, eles disseram, bom, nós também queremos o nosso, já que você não vai dar para eles, vai sobrar para mim. O cálculo orçamentário com as exigências dos partidos religiosos em matéria de manter ensino de 0 a 3 anos gratuito, e como os Haredim eles têm muitas crianças,
Então, e as crianças, do nascimento até os 3 anos, vão ter ensino gratuito. Isso significa que o orçamento, não só isso, como também a parte de ensino dos meninos que vão estudar no Heder e no Kollel, que é totalmente todo o ensino religioso, então é Shas, é Degel HaTorah, Tzionut Datit, Veotzmat Yehudit, toda essa gente diz que o orçamento vai ser o maior orçamento que já teve em Israel, que vai ultrapassar meio trilhão Nossa! de shkalim. Nunca houve. E, na verdade, o que está acontecendo? Está se governando para a minoria, né? Não é isso? É A conclusão que a gente chega é que é um governo feito por um grupo, dos um religiosos. governo feito por um grupo com leis pessoais, Pessoais, leis pessoais, vantagens né? pessoais, salvar 2 da cadeia, E entendeu? satisfazer a minoria religiosa. Satisfazem só. Agora, ainda tem o problema que tem hoje, então, no jornal de hoje, tem uma lista que eu até queria deixar, porque eles dizem que disso não se fala. São exatamente jornalistas, mulheres, que dizem que o principal, quer dizer, quem vai ser principalmente atingido por essas leis? Primeiro, essa Maperá, essa revolução, essa reforma judiciária vai prejudicar as mulheres tremendamente, já está prejudicando. Que diz que pela primeira vez nesse governo, é um governo que tem mais de 30 ministros, né, uma coisa absurda, tem 5 ministras. Num total de mais de 40.000 diretores gerais de ministérios e de todas as Funcionários, né? Pessoas, departamentos do administrativas. governo, É. mais de 40.000 homens, tem 9.000 mulheres. Nossa, que isso. Coisa que nunca aconteceu. E o que vai acontecer, o que vai acontecer agora com a separação de homens e mulheres nos locais públicos, inclusive. E o que está acontecendo agora é que a exigência desses Smotrich e do Ben-Gvir com relação à violência dos atos terroristas em Jerusalém, ele está exigindo a convocação de mais 4.000 soldados, que realmente é uma coisa necessária, mas você tem que pagar salários, né? Para isso você tem que ter orçamento. E eles começaram a atuar sobre as famílias dos terroristas, retirando a nacionalidade, destruindo as casas ou expulsão de Israel. E ontem, então, teve uma reunião de todos os chefes dos serviços mais importantes na segurança, que é o Malala, o centro, a Comissão de Segurança Nacional, o Shabak, o Mossad e o Serviço de Segurança do Exército, que é o Aman, e tiveram uma reunião com o Netanyahu e mostraram para ele o perigo dessa exacerbação de violência contra os árabes, não que eles não mereçam, né? Eles merecem,
mas não com as famílias, etc., exatamente na véspera do mês de Ramadã. Os muçulmanos eles têm um feriado religioso que se chama mês de Ramadã, é um mês inteiro que eles rezam e as famílias se reúnem e comem e não sei o quê, mas é um mês que é dedicado também a orações, eles vão muito ao Harabait, onde tem a mesquita de El-Aqsa, e então sempre todos os governos de Israel evitam de, nessa época, Fazer qualquer fazer, é, mudança. zelar para que haja sossego, É, porque incitados eles já estão, é. entendeu? Então só falta agora o fósforo que vai acender Acender a a gasolina. A porta. gasolina já tem demais. Então É. eles vieram pedir ao governo para cuidar de não fazer nenhuma dessas ações que são brutais justo na véspera desse mês, porque senão ele disse que vai pegar fogo. Então, a gente olha para tudo isso e não. Você vê, você liga o rádio, a televisão, o jornal, fora de um programa ou outro, só se fala nisso. Deixa eu te perguntar duas coisas. Primeiro, essas manifestações estão tendo resultados, não? Se estão tendo resultados, eu não sei, porque por enquanto as coisas não mudaram. Não mudaram? Porque Não, eu li, eu não sei se foi você que escreveu durante a semana, ou se eu li em alguma outra publicação, que foi essas mudanças judiciais, não, eles deram uma paralisada nisso. não, tinha que ter. Primeiro, na reunião com o que eles tiveram, eles continuam tendo reuniões com o presidente. É o Sim, que está querendo se conseguir, é parar, parar. dar uma parada nessas reformas, não trazer mais, não votar. Você pode falar, debater nas comissões, mas não Sim. votar, não dar a essas leis ação imediata. Esperar para você conversar. Depois, então, vai se fazer as manifestações, elas têm influência de que eles estão achando que pode ser até contrário, que eles estão achando que a força dessas manifestações podem levar, por exemplo, a uma parte do governo, ao próprio Netanyahu, que o Netanyahu não vê com bons olhos o que o Levin e o Rothman estão fazendo com relação a essa blitz de leis. Mas ele está amarrado, porque ele assinou acordos de coalizão. Uhum. Eles podem dizer, ok, você não quer, Shalom a Israel, nós saímos do governo. Nós saímos do governo, o governo cai e vai ter que ter eleições novamente. Uhum. E isso o Netanyahu não quer, ele quer o governo. Uhum. Então, aí o que está acontecendo simplesmente é que existem leis, por exemplo, que só o Supremo Tribunal pode usá-las, que é com relação ao Tribunal Internacional de Haga, que o que fazem os palestinos? Eles acusam os soldados, não Israel. Eles querem agora fazer assim, acusar os soldados nominalmente, os que matou esse, que matou esse, quer dizer, quando eles estão lutando ou eles matam um terrorista. Então, de julgar esses soldados individualmente nessa corte. Se você retira do Supremo Tribunal todo o poder de intervir, então quem vai defender esses soldados? São vários problemas. E essas manifestações trazem à tona esse problema, e assim cada vez vem mais. Você vê, teve manifestação
No sábado à noite, quando nós estávamos, depois que nós Na falamos, segunda, né? teve manifestação na segunda-feira, vai ter agora Hoje, no sábado, e amanhã, na próxima segunda-feira, outra vez, quando eles vão trazer ao plenário a votação de mais 2 leis. quer E dizer, o povo vai, cada vez mas, mais, Lúcia, 100 mil então, pessoas. então não foi adiado, então. Se eles... Não foi adiado. Quer dizer, eles disseram para o presidente que eles vão esperar, esperaram uma semana. Mas Ah, eles disseram, mas isso falou o Benjamin Netanyahu, mas o Rothman e o Levin, Yariv Levin, eles não. disseram, para nós tudo continua, Eles que mandam. eles que mandam. Ele é o ministério, o Levin é o ministro da Justiça, e o Rothman é o presidente da Comissão Judicial da, da, da Knesset. Então, eles realizam 4 reuniões por semana, quer dizer, essa semana toda se realizou reunião, debateram, essa segunda-feira eles vão votar. E aquela reunião que teve com os bancos? Os bancos disseram o que tinham que dizer, Mas também não mudou nada. não mudou nada. Eles disseram, o ministro da Fazenda, que ele nunca dirigiu nenhuma Hum, organização grande, muito menos o Ministério da Ministério da Fazenda. Fazenda. Ele disse que a situação de Israel é excelente. Por isso que o dólar está ultrapassando todos os recordes. Todos os recordes. Realmente, Ruth. Então, a O gente... que que a gente Aí faz? você pega assim, o jornal aqui de hoje, né, de sexta-feira. Ah, Tudo isso aqui é só a respeito, isso aqui que eles mostram a Knesset e o Magen David, e aqui em cada canto as pessoas que vão estar na segunda-feira lá. Isso é o jornal. E aqui são os artigos principais que tratam do assunto, em cada caso. Econômico, segurança, o direito das mulheres e os problemas internacionais. Esse é o jornal de hoje. Tem mais nada. mas também, né? É difícil, né? Como é que um país pode Muito difícil. pensar em outra coisa numa situação interna tão Não dá. complicada e que isso pode, sei lá, o que que vai acontecer? O que que pode acontecer? Todo mundo, quer dizer, todo mundo, as pessoas, os grandes Artigo- conhecedores, É, digamos, do Netanyahu, que acompanharam a vida política dele já há 15, 20 anos, e que hoje trazem gravações exatamente ele falando coisas opostas ao que ele disse é há um bom 15, 20 político, anos né? atrás. Político é É, assim, ele hoje está sorrindo, amanhã ele exato. Essas pessoas que acompanharam o Netanyahu durante todos esses anos dizem que não acreditam que no último, como se diz aqui, Badakat Ishim, no último minuto minuto do segundo 90. tempo, do segundo, Hã? último minuto do segundo tempo. Não, é que eles Não? usam Dakat Ishim, é É. da 90. Então, diz que no Ah, último minuto da hora 90, ah. que o Netanyahu vai frear. Mas aí também vai ser uma atitude antidemocrática, porque ele, para frear, ele vai frear os ministros todos que estão atuando dessa forma. De modo que sabe, esse é o panorama de Israel hoje, e realmente é uma quantidade enorme de países europeus tem mandado
cartas e manifestações de protesto. A única coisa que se falou além disso é de que o ministro do exterior nosso, que é novo, o Cohen, foi fazer uma visita à Ucrânia e se encontrou lá com o presidente da Ucrânia, que durante a visita tocou a sirene porque em Kiev estava sendo bombardeado. Nossa. Essa é a única notícia que transmitiram assim. Fora disso, não se fala mais nada. Fora disso, não se fala mais nada. Tem alguns artigos que são grandes, mas que eu vou tentar, pelo menos, parte deles traduzir, porque são muito, muito importantes, principalmente do Piron, desse Raf Piron, coisas que realmente as pessoas precisam pensar. É, vamos, vamos ver o que vai ser. Bom, amanhã temos essa manifestação, eu acho que deve ser maior de todas, porque cada vez vai aumentando, né? Cada vez está Vai aumentando. aumentando, é. Cada vez está aumentando. E pelo menos isso é uma força, né? Ainda é um respiro de democracia, né? A gente Sim, ter isso como uma força exato. e como uma esperança de Manifestação que... de direitos democráticos. Exatamente. Então, ainda temos isso. E vamos torcer aí para que na segunda-feira baixe aí uma consciência, né? E que alguma coisa impeça deles continuarem com essa violência, porque isso é uma violência, né? A todos nós. Não é isso? Eu espero. Mas alguma coisa, Realmente Ruth, tem futebol, tem basquete, uma só ótima. isso. Tá bom. Futebol, basquete, mas é só mesmo aqueles fanáticos do Do futebol. basquete. Ontem teve um jogo, Ah, Maccabi, Tel Aviv, Itália, Jerusalém. Aí, então, os betaristas ficam alucinados. é Mas bom, né, que tem esporte aí para aliviar essa, é, essa situação, mas não resolve a nossa. Não Mas, se só bem que ela resolve. aí na primeira página de Ah, hoje, não, que devia ter o jogo, tem aqui no cantinho, não tem. Adão Beinai, Tá certo. senão estaria desse tamanho. Ruth, Ok, vamos, minha vamos querida, torcer para dias melhores. exato, que tenhamos um Shabbat Shalom. Isso. Muito shalom. É o que a gente precisa, muita paz. É, é. Querida, obrigada, um beijo. E em E breve a gente volta aí para que o Shabbat ilumine a mente a dos mente. nossos dirigentes. Ah, tomara. Um beijo, É. querida. Tudo de bom. Beijos, querida. Tchau. Tchau.